Olá, seja bem-vindo ao podcast Lidera Mulher. E hoje eu estou aqui com essa ilustre presença, né? Lorena Cossar. Eu vou ler aqui um breve currículo dela. Consultora de estilo formada pela Oficina de Estilo em São Paulo, especialista em consultorias individuais completas, focada em autoconhecimento, autoestima, consumo consciente, análise de coloração pessoal e morfopsicologia da face. Nesse ano, completando 10 anos de atuação, ajudando mulheres a facilitarem o vestir e assim encontrarem consigo mesmas em frente ao espelho. Pioneira na consultoria de estilo boutique altamente personalizada, focada em empatia e qualidade. Ficou faltando alguma coisa? Qualidade de tempo, né? um breve currículo. Lorena, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bem-vinda querida. À nossa cidade, né? Muito obrigada. Ao podcast Lidera Mulher. Eu gostaria que você, depois disso aqui, se apresentasse ainda, né? Para quem não te conhece, o que a Lorena é e o que ela faz. Sim, eu sempre costumo fazer uma distinção entre consultoria de imagem, consultoria de estilo e personal stylist. Acho que é relevante aí para quem está conhecendo a Lorena e também ouvindo um pouquinho mais dessa profissão que agora está muito difundida, mas quando eu comecei ninguém sabia o que era. Verdade. Consultoria de imagem, claro que muitas consultoras hoje usam vários nomes diferentes, mas por que eu escolhi consultoria de estilo? A imagem, você pode ser uma casquinha, né? Que só aparece por fora e por dentro fica guardadinha ali. O personal stylist, ele tá bem ligado às celebridades, né? Aqui no Brasil a gente liga muito aos stylists, né? De grandes famosas. Agora o estilo, na definição do estilo, a gente encontra muito mais coisa, ele é muito mais profundo e ele vem de dentro para fora. É muito com o que eu trabalho, né? O que me apaixona é o vestir com base no que a gente tem em relação ao autoconhecimento. E é isso que eu faço há quase 10 anos, né, tentando mergulhar em universos diferentes dos meus para traduzir de dentro para fora em elementos de design que as mulheres são, né, e fazer esse vestir e o que elas usam, maquiagem, cabelo, fazer mais sentido. Nossa, eu até imagino, né, como deve ser assim um antes e o depois, né? Sim. Dessa consultoria sua. E como que tudo começou, Lorena? Tudo começa com um momento de deserto na minha vida. Que sempre foi tem o deserto, né? Sempre, e esse foi bem longo. Na verdade, quando eu me casei, né, logo que eu me formei em Direito, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, uma das mais concorridas à época do meu vestibular, super conceituada no Brasil e tal. E eu, logo que me formei, eu namorava já há muito tempo e tal, 9 anos de namoro. Não sabia muito bem se casava ou se não casava, recebi uma profecia de casamento e junto com ela veio uma profecia de deserto profissional, só que eu não estava pedindo nada a respeito disso, eu só estava em dúvida em relação ao casamento, porque profissionalmente eu estava muito bem definida já, né? Eu seria procuradora da República, né? Eu tinha certeza que eu ia passar no Ministério Público Federal dentro de 3 anos, o projeto estava todo traçado. Só que não era bem assim, né? Deus disse que eu teria aí um momento de deserto que seria em torno de 7 anos. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, acho que tá meio enganado. Pode ser que seja um desertinho de uns 3 anos, né? Porque é o tempo que eu vou demorar para passar na Procuradoria da República. Era o tempo exigido à época de prática profissional antes de você passar num grande concurso desse, magistratura, né? Ministério Público Federal. E aí e veio essa data, veio esse número aí de 7. Eu falei, não, acho que Deus se enganou no número. No cálculo. No cálculo, não é possível. não quero isso pra mim, né? E, de fato, eu digo que pra me formar em consultora de estilo, eu levei muito mais tempo do que pra me formar em Direito. Porque a faculdade de Direito, obviamente, faz parte do trabalho que eu entrego hoje, né? Então, ninguém se forma, a primeira formação, né? Pelo menos as que se formavam lá no início da consultoria de imagem, na consultoria de estilo no Brasil, ninguém ia para essa primeira opção, porque não é uma profissão regulamentada. Né? Então, geralmente, as consultoras vêm de outras profissões formais e acabam se tornando consultoras de estilo. E eu, 5 anos de Direito, e mais aí uns 6, 7 anos de deserto, aí eu me tornei consultora de estilo. Porque para trabalhar da maneira que eu trabalho, de dentro para fora, mergulhando muito profundamente no universo pessoal das mulheres que entregam as suas histórias para mim, eu precisava primeiro passar por um tratamento pessoal. Eu vejo isso, sabe? Hoje em dia.
E eu falo que para trabalhar com gente, a gente precisa ser gente, né? E as mulheres me entregam coisas muito preciosas a respeito delas mesmas. Eu precisava estar bem firmada em mim mesma para mergulhar em tantos universos diferentes da maneira que eu me proponho a mergulhar, com empatia e não julgamento, principalmente. Mas e tudo foi acontecendo assim naturalmente quando você resolveu mergulhar nesse universo, né? Que você hoje é especialista? As coisas foram acontecendo naturalmente? Não. Na verdade, eu não tinha ideia do que eu faria depois da faculdade. Então, eu tinha esses 3 anos que eu passaria para um grande cargo público. Mas, no meio do processo, foi dando umas inseguranças. Porque eu estudava para aquilo, mas eu não queria passar. E eu me sentia aprisionada. Eu era super disciplinada, estudava 12 horas por dia. Só que eu não me via naquela profissão. Eu falava, meu Deus. E aí, eu li um livro, logo que eu saí da faculdade, que ficou muito na minha cabeça, que foi Uma Vida com Propósito. E ele dizia assim, que a gente é formada, que a gente é construída, fabricada por Deus, da maneira perfeita para cumprir o propósito que Ele tem para nós. E eu não me via com essas características pro direito, sabe? Eu via muita coisa em mim que não se encaixava no direito. Aliás, eu tinha que vestir, eu tinha que me travestir. Eu dizia muito isso. Que eu tinha que me travestir de uma pessoa que eu não era para encarar, para me tornar uma profissional do direito. E graças a Deus as coisas foram fluindo no direito. Só que enquanto eu estudava, começou a dar essa desconexão. E quando você estuda para concurso público, todo mundo, né, sabe, você tem que ter uma super disciplina e querer muito aquilo. Porque é um desafio muito grande. E quando você não quer, as coisas começam a ficar turbulentas, né? Verdade. E aí, eu perguntava para Deus, mas o que é então, né? Se não é direito porque eu fui formada, para o que eu fui formada? Né? Para que eu fui criada para ser? E aí, teve um grande dia. Todo mundo falava, Lorena, por que você não faz moda? Por que você não faz, sei lá, por que você não é estilista? Por que você não é personal stylist? Eu falava, não, gente, coisas muito fúteis, nada a ver. Eu sempre gostei. E lá atrás, na minha cidade natal, né, no interior do Paraná, eu tive uma agência de modelo. E eu só não fiz moda porque eu achava fútil. Eu falava, não, gente, eu quero uma coisa útil, eu quero uma coisa relevante socialmente. Então, eu sempre tive sonhos grandes para realmente impactar muitas pessoas de uma maneira profunda. E a moda, para mim, parecia muito rasa e superficial. E eu não fui para lá. Até que, depois desse deserto todo, né, depois de trabalhar pessoalmente o que eu era, depois de um culto, a gente era líder de uma célula muito grande. A gente fechava uma pizzaria, né, com essa célula. E a gente tava conversando, uma amiga de uma amiga chegou pra mim e falou assim, Lorena, que legal essa roupa que você tá vestindo hoje. Sabia que eu sempre dou uma olhadinha no que você tá vestindo pra pegar, assim, umas ideias? E nunca ninguém tinha falado aquilo pra mim. A profissão de consultoria nem existia à época, né? Talvez se hoje falassem, aí seria mais fácil ligar uma coisa na outra. E na época eu falei, nossa, sério, que legal. Dela, não, por que você não é personal stylist? Daí, né, por dentro meu olhinho já revirou, né? Não, imagina, personal stylist, não. E ela falou assim, logo em seguida ela emendou. Porque tem tanta mulher, assim, com baixa autoestima, talvez por não saber, só por não saber o que usar, o que combinar, o que fica melhor pra ela. E eu fui com aquilo reverberando no coração pra casa, até que eu fui pesquisar e tal. E naquele dia tive a certeza do propósito pro qual eu tinha nascido. Que era, de fato, a consultoria de estilo que eu vou contar aí com mais detalhes ao longo da nossa conversa. Nossa, que bacana. E aí, depois, né, de tudo isso aí que você falou, né, desse processinho, desertinho, né, esse longo deserto, e como que foi, assim, o seu pontapé inicial para você realmente falar assim, não, agora eu vou vou abandonar isso aqui e vou iniciar o meu projeto na consultoria de imagem. A transição de carreira, né? A transição. E com o que foi? Palestra? Ou você começou realmente como que começou efetivamente? Eu anunciei que eu estava começando uma nova carreira, ali mesmo naquele ambiente que a gente tinha, porque eu estava em busca, todo mundo sabia que eu estava em busca de algo diferente do direito. E ali mesmo eu já comecei a atender as pessoas. Então, eu tinha um pocketzinho que eu atendia em 1-2 dias, eu cobrava por hora e tal, mas era muito incipiente ainda, né? Logo que eu descobri que existia, já tinha uma outra amiga minha que estava pensando em trabalhar com maquiagem e tal, e ela foi me ajudando nisso. Eu comecei atendendo amigas. Então, eu fazia toda a investigação de estilo, porque aí, quando eu resolvi mudar da consultoria de imagem para eu descobrir a consultoria de estilo, né, foi quando eu realmente decidi mudar.
Então, eu fui para casa com aquela palavrinha autoestima na cabeça e descobri a oficina de estilo por onde eu me formei, em São Paulo, que ela tinha um slogan dizendo assim: substitua consumo por autoestima e vista quem você é. O contrário do que a gente pensava de personal stylist, que seria para celebridade, e o contrário da consultoria de imagem que eu conhecia à época, que eram as regrinhas, pode, não pode, certo, errado, adequado ou inadequado, elas trabalhavam essa linha do autoconhecimento, que foi muito impactante para mim. Naquela noite mesmo, em que eu escutei a sugestão, né, da pessoa que me encontrou na pizzaria, eu fui para casa e pesquisei e encontrei essa linha mais profunda de consultoria. Então, eu descobri uma função social da moda. Porque quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente consegue vestir quem a gente é, isso traz uma confiança tão grande pra gente cumprir os nossos propósitos pelo mundo, né? Que isso poderia ter um poder muito grande, né? De realmente impactar as pessoas da maneira que eu sempre sonhei. Mas não com o direito e agora com a moda, com a função social da moda que eu tinha descoberto. E aí, nessa linha, eu não me formei logo que eu decidi mudar. Eu ainda continuei trabalhando, fiz um curso à distância e eu dizia para as pessoas, olha, eu atendo pelo método Teoria das Prioridades, que é essa consultoria com base em autoconhecimento, mas eu ainda não me formei. Eu me formei por um curso de extensão mais tradicional, mas eu tenho essa linha aqui. E as pessoas começaram a contratar. Começaram a contratar e as coisas foram andando. Devagar, claro, né, no início, mas de uma maneira surpreendente. Rapidamente elas começaram a confiar em mim. E o importante, assim, é o seu... Você estava fazendo o que você realmente nasceu para fazer. Né? O seu propósito. Então, isso não tem preço, né? Não tem preço. Eu saía de cada atendimento agradecendo, né, a Deus por existir. Eu acho, quando a pessoa faz o que ela gosta, ela se realiza mais do que quem está sendo beneficiado, né? Exatamente. Com o atendimento. E parece que a hora não passa, você... É um outro universo, né? Uma outra aura, né? Quando você faz aquilo que você gosta. Exatamente. Seja em qual área for. Seja em qual área for. Lorena, e como funciona a sua consultoria? Eu queria que você explicasse, assim, porque, como você falou no início, realmente, assim, para quem não tem um entendimento, uma pessoa como eu, não tem entendimento dessa divisão, como você falou, consultoria de estilo, consultoria de imagem, né? E a gente imagina uma coisa só. Isso. Você faz essas consultorias em grupo, individual? Como que é o processo? Hoje eu trabalho com 2 modelos de serviço. Eu fui desenvolvendo um método que é cada vez mais aprofundado e focado na cliente. Então, eu procuro trazer trabalhos autênticos. Então, eu passo tempo com ela, por isso que se chama consultoria de estilo boutique. Então, ao longo desses 10 anos, ao invés de querer atender cada vez mais rápido e cada vez mais pessoas, eu fui afunilando esse serviço até que ele chegou na consultoria de estilo boutique hoje com 8 etapas. Primeira etapa de autoconhecimento, segunda etapa de análises técnicas, análise de cores, análise de silhueta e análise morfopsicológica. Terceira etapa é o plano de estilo personalizado, que eu confecciono de maneira muito minuciosa para cada cliente, expondo tudo que eu absorvi dela, né, nas etapas de autoconhecimento, tudo que ela me entregou de vida, eu entrego para ela devolvida em empatia, que eu faço em forma de texto, e depois em elementos de design. Eu falo para elas que se a gente ficar só no autoconhecimento, a gente vira terapeuta, né? Mas aí eu traduzo todo essas prioridades de alma e prioridades de vida que a gente detecta nessa fase de autoconhecimento, combinada com as análises técnicas, em forma de um plano de estilo personalizado. Então, um material construído especificamente para aquela cliente, em que a gente busca autenticidade e sentido no que ela veste, de dentro para fora. E quanto tempo dura? São essas 3 primeiras etapas teóricas que eu chamo, tá? Depois que eu apresentei o plano de estilo personalizado, ela vai aprovar ou não. Como uma arquiteta que vai lá e apresenta o projeto, né? E o cliente vai aprovar ou não. A partir daquilo, né? A partir desse plano, a gente vai para as etapas práticas. Primeira etapa no próprio guarda-roupas, aprendendo a fazer leitura de design em todas as peças que ela tem,
com base nesse plano. Então, não é eu gosto, eu não gosto, isso tá na moda, isso não tá na moda, vai pro lixo, isso aqui vai pra doação, isso aqui é cafona. Tem nada a ver. A gente tem elementos técnicos baseado nesse plano de estilo personalizado que eu construí pra ela, pra gente ter o critério. Essa peça fica, essa peça sai, essa peça vai para um stand-by, né? Ela vai ficar esquecidinha ali num tempo para ver se você sente falta. Então, nada é imposto. Tudo é construído de maneira conjunta, com base nesse objetivo para a gente chegar no resultado final que ela espera. Então, revitalização de guarda-roupas, chama essa etapa em casa. A próxima etapa vai ser experiência em lojas, que não é personal shopper. Não é o foco em comprar, mas o foco é em experimentar. Em se experimentar em cores, tecidos, caimentos, modelagens diferentes do que ela possa ter em casa e já tenha coragem de ter experimentado sozinha, mas com uma consultora ali junto, né? Para ensiná-la nesse universo do consumo consciente, que ele coloca mais a razão na frente da emoção, né? Um consumo com objetivo. Se eventualmente ela encontrar alguma peça interessante que ela queira comprar, óbvio que ela tá super, né, livre para isso. Finalizada essa etapa da loja, a gente vai para casa. E aí, com tudo que a gente tem, eu digo que a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Não é transformação, não é quadro de televisão, né? Mas é vida real. Então, a gente vai fazer as montagens, e não para fazer os looks mais bafônicos, incríveis. Não, para que ela aprenda a manusear e a montar sozinha as prioridades dela, traduzidas no vestir, né? Nas composições que ela faz. Até nem uso muito look do dia e tal. Eu falo em composições de estilo, né? Porque quando a gente tá compondo, você escolhe uma camiseta, um blazer, uma calça. A depender das cores, do tecido, da modelagem, do caimento, dos detalhes de cada uma dessas peças, você pode montar uma infinidade de estilos diferentes, né? Então, não são as peças em si, mas é o resultado, a comunicação daquilo na frente do espelho para ela mesma, para que faça sentido, né? E ela comunique as suas prioridades para ela mesma num primeiro momento e para quem tá ao redor. E para ela também se enxergar, né? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa veste porque ficou bonito na Lorena. Ai, nossa, que lindo, você tá linda hoje, eu vou comprar essa peça para mim, mas para mim não vai ficar. Exato. Nada a ver. E assim, eu digo que as pessoas que mais chamam a atenção, que a gente costuma dizer que são as estilosas, porque estilo todas nós temos, todas, né? Mesmo que a gente não saiba o estilo, mesmo que a gente faça isso de modo inconsciente, o estilo é aquilo que a gente comunica com as nossas escolhas. Então, as que a gente fala que são as estilosas, aquelas que chamam a atenção e causam impacto pelo seu estilo pessoal, geralmente elas estão muito dentro das suas prioridades. Aquilo bate muito com o que ela é internamente. E fica tão harmônico que aquilo chama atenção. Quando a gente passa, simplesmente copia e cola para outra pessoa, nem sempre causa o mesmo efeito. Porque se ela não tiver as mesmas prioridades, aquilo pode soar deslocado. Eu digo assim, que o menos é mais para algumas pessoas que têm o minimalismo em si, né? Ou têm aquilo como prioridade. Agora, o menos vai ficar mínimo para quem não tem esse minimalismo na alma, sabe? Verdade. Então, a cópia, né? A inspiração é muito válida, mas a cópia, ela acaba distanciando a gente daquilo que a gente realmente pode ser. E eu trabalho muito profundamente, muito atentamente a quem a minha cliente é, as nuances da personalidade dela, as nuances do estilo de vida dela, para que a gente possa construir, compor algo autêntico, né? Que ela realmente possa traduzir de dentro para fora quem ela é e se sentir mais satisfeita com isso, mais autoconfiante. E já aconteceu, Lorena, por exemplo, de você chegar nessa etapa, né? E não aproveitar nada do que a cliente já tinha? Não, nada, impossível. Impossível eu não digo que é, né? Porque comigo nunca aconteceu. Mas muito difícil, muito difícil. Todas essas etapas que você citou, quanto tempo leva? Meses, semanas? O processo todo, hoje, dura 2 meses. Então, 1 mês, essa primeira parte que eu te disse, não para por ali. Não para no dia que eu saio depois da montagem de looks. Porque depois desse dia, com a experiência, eu fui percebendo que no dia seguinte elas... Ai, meu Deus, dava aquela travada.
acho que não vou, não sei se eu vou, não sei se eu tô usando, se eu tô fazendo correto. Então, eu ainda ofereço 4 semanas de mentoria. E a gente continua juntas ainda por 4 semanas. Para que ela tire todas as dúvidas, para que ela faça as montagens e tenha feedbacks técnicos do que ela vem fazendo. Para realmente sair da consultoria mais confiante. Esse é o meu objetivo. Então, a gente fica 2 meses juntas. 1 mês mais intensamente nos encontros, né? Que acontecem ali de 15 em 15 dias, 1 semana de diferença de intervalo de um encontro para o outro. E depois a gente finaliza com essas 4 semanas de mentoria. E a última etapa, que é o nosso encontro final. Que é para, assim, arrematar tudo que possa ter ficado, né? Desse tempo de experiência dela ali treinando a autonomia. E existe algum formato em grupo que você trabalha? Existe. Então, eu trabalho com 2 formatos. A consultoria individual completa, que é essa que eu te falei. E eu tenho a experiência de estilo LK, que hoje ela é oferecida em formato imersão, num hotel. A gente se encontra em 3 dias, em que eu faço não digo que é um resumo, mas é uma versão para grupo dessa versão que a gente tem individualizada. Então, com base em toda a minha experiência, né, nesses 10 anos aí de consultoria, eu fui formatando esse atendimento em grupo, que ainda é um grupo pequeno, por ser boutique, né, um atendimento muito personalizado, em que eu faço questão de ouvir cada uma com toda a atenção que eu faço na individual, transferida ali para a metodologia de grupo, que a gente vai fazer as 5 etapas. São 5 etapas. Autoconhecimento, análise cromática, análise de silhueta, passagem do estilo de cada uma, porque elas não vão se autoanalisar nesse grupo, embora seja em grupo, as análises são individualizadas. E uma mini montagem de looks, em que a gente reúne uma mala de cada uma das participantes e a gente termina com uma grande festa ali de colocar em prática tudo que a gente aprendeu para montar um plano de estilo personalizado. Cada participante, que é no máximo 6, sai desse encontro com o seu plano de estilo personalizado confeccionado junto comigo e com a minha supervisão. Que bacana. Eu imagino até que depois desse treinamento em grupo, assim, dessa mentoria em grupo, algumas queiram também partir para as etapas, né? Práticas, exatamente. E também, assim, quer uma coisa mais personalizada ainda, né? Então, exatamente. Porque aí ela já vai ter o plano de estilo personalizado. Hoje eu não ofereço nenhuma etapa dessa, montagem de looks, revitalização de armário, nem loja, separadamente. Eu digo que se eu oferecer sem conhecer minha cliente antes, eu vou fazer tudo com base nos meus gostos pessoais, né? E a ideia não é essa. Então, quando ela tem já, seja por meio de uma consultoria completa, que vai até a etapa final e conclui todo o processo em uma entrega só, ou seja, no grupo, ela vai ter esse plano para a gente aplicar. Então, mesmo depois, mesmo as que já fizeram a consultoria completa, como as que fizeram o grupo, elas têm os serviços exclusivos LK, que elas podem contratar conforme necessidade, de 6 em 6 meses, de ano em ano, né, bianual. Eu faço depois review de estilo bianual, eu faço revitalizações de armário semestral, anual, para que ela vá mantendo. É a mesma coisa se a gente pegar um feriado, né? Se a gente não mantiver a consultoria com o passar do tempo, é a mesma coisa que a gente faz, de repente, quando tem um feriado, eu vou arrumar meu guarda-roupas. Se você arruma o guarda-roupas no feriado e no passar, né, do tempo, durante o ano, você começa a colocar tudo fora do lugar de novo, aquele tempão que você perdeu no feriado arrumando o armário vai ser, né, todo perdido. Você tem que estar sempre revendo, né, tudo que você aprendeu. Exatamente. Então, eu oriento como ela pode fazer isso de maneira independente, mas também ofereço esses formatos de contratação individual e avulsa, que eu chamo. Quem fez o grupo, depois, tem a oportunidade de entrar na confraria LK, que a gente tem, de todas as clientes, com esses serviços disponíveis, né, exclusivos disponíveis também. Então, depois ela pode fazer uma revitalização avulsa, uma experiência de loja e uma montagem de looks. Inclusive, a mentoria de estilo. Nessas 4 semanas, ela tem acesso a todos esses serviços exclusivos. Lorena, e quais são os pontos, assim, que são de extrema importância na hora de você fazer a sua avaliação? O que você não pode deixar passar de jeito nenhum? Uma avaliação de uma cliente? É. Eu preciso... O que você observa, assim, que é imprescindível?
é imprescindível que ela esteja disposta a entregar vida para mim, né? Então, imprescindível que ela esteja disposta a ser 100% ela mesma, né? Para que o trabalho tenha efetividade. Então, o que é imprescindível para mim é estar pronta para ouvir. Ouvir de maneira ativa, né? Prestando atenção nos detalhes, instigando essa cliente a aprofundar a análise dela mesma, porque nesse momento é muito comum que as clientes falem: meu Deus, eu tô falando coisa para você que eu nunca falei nem para minha psicóloga. Então, nesse momento, é imprescindível para mim eu estar preparada como consultora para absorver tudo que essa cliente tem para me dar sem julgamento, sem nenhum tipo de comparação, né? Então, eu tenho que estar muito pronta, muito atenta a cada detalhezinho. Eu não sou uma consultora que pega as coisas na entrelinha. Tudo é passado com a cliente. É imprescindível que a cliente saiba exatamente o que eu tô absorvendo dela. Não só que ela entregue para mim, mas que ela saiba o que eu tô entendendo. Porque se você vai pegando nas entrelinhas, eu acho que ela falou isso porque ela queria aquilo. Não. Quando você fala isso, você tá querendo dizer isso? Ou você tá querendo dizer aquilo? Então, eu vou muito profundo no que realmente ela quer dizer. No que realmente ela tá pronta para entregar dela, né? Para mim, naquele primeiro momento, é o que ela vai estar pronta para entregar para o mundo também. E o que passar disso não faz parte do objeto do nosso trabalho, né? Então, eu acredito que o imprescindível é eu estar preparada para escutar ativamente, com empatia e sem julgamento. Ela tem que estar ciente disso, né? Que ela vai ter que se abrir com você, senão o método não vai funcionar como deveria, né? Exatamente. E quando a gente toma o primeiro cafezinho, eu já exponho esse método. Eu falo, olha, se você for uma pessoa mais introspectiva, né, que ou não esteja pronta nesse momento, tudo bem. Mas o meu método, ele acontece com base nessa troca. Né? Essa troca é imprescindível e você pode ter a certeza que toda leitura que eu fizer de você, eu vou devolver para você muito claramente e principalmente traduzida em elementos de design que façam você sentir muito mais, façam você ver muito mais sentido naquilo que você está vestindo no seu dia a dia. E para Lorena, ter estilo é o quê? Ter estilo é você fazer escolhas conscientes que tenham a ver com aquilo que é importante para você. No caso da metodologia que eu aplico, ter estilo é traduzir em elementos de design as tuas prioridades de alma e as tuas prioridades de vida, de maneira que você se sinta confiante e autêntica na frente do espelho. Os estilos podem variar muito. Agora, ser autêntico ou não ser autêntico depende disso, se ele é um estilo copia e cola ou se ele é um estilo que vem realmente desse processo de autoconhecimento. Totalmente diferente daquilo que a gente aprende nas grandes mídias, nas redes sociais, né? Ter estilo é você estar na moda, seguir um padrão. Exato. E não é isso. Não está relacionado a isso. Está relacionado ao quem realmente você é. E como você falou, as escolhas que você faz. Exatamente. Né? Viu, mulherada? Isso aí é dica valiosa. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. A Lorena, ela veio palestrar, né, aqui no Lidera Mulher. Ela está aqui no estúdio da Casa Cine, gravando podcast aqui comigo. Mas ela veio palestrar com esse conteúdo maravilhoso para o Lidera Mulher. Um dos conteúdos, que são vários, que o Lidera Mulher sempre traz para você. Então, acompanhe, participe uma vez no mês só. Uma vez no mês só, Lorena, que é disponibilizado esse conhecimento. Tudo isso que você falou aqui hoje, imagina quantas mulheres não têm essas dúvidas, né? Sim. Que elas podem se tornar mais autoconfiantes com o que elas já têm. Exatamente. Né? É só saber aí conduzir. E a Lorena está aqui hoje para trazer todo esse conhecimento para a gente. Com muito e eu estou pegando todas as dicas aí. Né? Muito honrada em estar aqui. Lorena, a importância, eu queria que você falasse um pouquinho da importância e a relação, essa importância, essa relação de entender, né, a essência, como você falou, essa essência, e exteriorizar isso. Como que você vê isso? Assim, por que você acha importante para a mulher compreender isso e exteriorizar? No que muda isso? Muda completamente, muda tudo, né?
a gente está acostumada a ser avaliada e a ficar muito à mercê de pressões externas. E isso muitas vezes faz a gente fazer escolhas equivocadas, faz a gente se sentir perdida, faz a gente se sentir desvalorizada. Porque muitas vezes a gente não entendeu ainda qual é o nosso propósito no mundo. Se fala muito de propósito, se fala muito de essência, mas eu vejo que as mulheres ficam perdidas, né, nisso. Mas eu não tô... Na busca de copiar, a gente acaba perdendo essa essência, e a essência é o nosso maior valor. Todas nós, né, quando a gente fala em ser quem nós somos, o que nós somos é suficiente. O que você é suficiente. Tenha total certeza disso. E para fazer diferença no mundo, você precisa se conectar com quem você é. Porque você foi feita, assim como eu, assim como você, para cumprir um propósito específico no mundo. E todas as suas características cooperam para isso. Então, descobrir a nossa essência é descobrir um novo jeito de viver com muito mais sentido, com muito mais satisfação. Havendo, sim, claro, continuando a haver desafios, percalços e tudo mais, mas com aquela certeza de que você está no caminho certo, com autoconfiança, né, com segurança. Então, buscar a nossa essência faz toda a diferença para aquilo que a gente vai fazer. Seja para ser mãe, seja num relacionamento a dois, seja ao empreender. Nada melhor do que saber quem nós somos e traduzir isso naquilo que a gente está apresentando para o mundo. Todo mundo está atrás de um negócio autêntico, diferente, que faça sentido, que tenha um diferencial. Eu encontrei o meu negócio quando eu me encontrei. Então, eu sou uma das consultoras de estilo que, dentre tantas, né, disponíveis hoje no mercado, mas eu sei que o que eu ofereço, ele é tão autêntico que ele encontra aquela que busca essa autenticidade também. E você, quando você encontrar a tua autenticidade, você também vai encontrar o teu público, você também vai encontrar o teu mercado e com certeza vai se destacar. Porque quem se conhece, é impossível a gente produzir coisas idênticas, né? Verdade. Cópias. O ser humano, ele é incapaz de produzir cópias idênticas. Únicos, né? Nós somos únicos. E quando a gente traduz isso de dentro para fora, isso é muito benéfico para nós, né? Para nossa própria trajetória pessoal, como também para o mundo. É maravilhoso ver a diversidade, né, criada por Deus e que a gente pode buscar. O que acontece hoje é que a gente está cada vez mais motivada a ser uma cópia, né? Quando a gente não se conhece, a gente está muito à mercê de virar uma cópia. É óbvio, é normal, né? Quando a gente não sabe muito bem por onde ir, a gente vai pela direção que a gente encontra ali à nossa frente. Agora, depois de passar por esse processo de encontrar a sua essência, o caminho se torna bem mais interessante, né? E traz muito mais propósito não só para nossa vida, como também traz muito mais diversidade para quem está lá fora esperando por você. Tem gente esperando por você, né? Existiam clientes minhas que não encontravam sentido nenhum no vestir e que hoje veem sentido, né? Existiam clientes minhas indo junto com uma manada, né, se sentindo mal, se sentindo deslocada e hoje se encontraram no seu lugar. Não digo que todas elas são altamente bafônicas e estilosas, não é esse o caminho, né? Mas elas estão dentro delas mesmas e nada paga o conforto de estar dentro de quem a gente é. Verdade. Existe algum caso que você gravou na sua memória, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Existem vários casos, né? Vários casos mesmo. Eu tenho uma das clientes que me marcou, foi uma das primeiras que eu atendi com um estilo completamente diferente do meu. E eu sempre falava assim, gente, não venham fazer consultoria comigo se vocês querem usar mais acessórios, porque eu uso muito acessório, maxi colar. Então não venham fazer a consultoria de estilo LK, né? Para usar mais acessório, porque talvez não é esse o seu caso, né? Venha fazer a consultoria para você se encontrar nos teus elementos de design que vão fazer tanto sentido para você quanto os acessórios fazem para mim. Essa cliente, ela tinha um estilo clássico, né? Um estilo adequação totalmente, que era criticado pelo seu entorno. Então, ela via muito valor em peças refinadas e ela estava num ambiente
que aparentemente não pedia aquilo. Eu falava, mas como que ela vive num ambiente totalmente fora disso e ela gosta tanto desse refinamento? Quando a gente começou a conversar, a gente começou a encontrar na história dela o piano clássico, o gosto pelas artes, a sensibilidade para entender a cultura, a arte, a dança, e tudo isso ela satisfazia na compra desses itens mais sofisticados e tudo mais, que todo mundo dizia que estava fora dela, né? Que ela estava forçando uma barra. Por que ela está comprando isso? Não tem nada a ver com ela, né? Mas a gente percebeu que sim, existia sim uma demanda interna, existia uma conexão. E ela se satisfazia com um visual muito clean, muito limpo, né? Que a gente conseguiu manter trazendo essa sofisticação, mas sem transformá-la numa pessoa altamente cheia de elementos, de detalhes. Então, assim, toda vez que eu ia montar, né, o estilo dela, ela falava, meu Deus, mas como só esse lenço já faz toda a diferença. Eu sou isso aqui, né? Então, a gente experimentava uma bolsa, uma marca de bolsa, experimentava outra marca de bolsa, e ela falava, meu Deus, mas olha como esse conecta muito mais com o que eu sou. E por quê? Eu não entendia por quê, né? O marido passou a entender por quê. A família toda começou a entender o porquê. Tanto que eu atendi a família inteira. Os filhos, o marido, o pai, a mãe, a irmã. Eu acredito que até o convívio deles, né? Com certeza. Deve ter mudado, né? Para melhor, né? Com certeza, com certeza. Porque viram que a busca, né, a busca interna dela e o que ela vestia, o que ela começou agora a aprender a traduzir de dentro para fora, começou a impactar em quem ela estava se tornando, né, na confiança que ela tinha. E todos se entenderam melhor dentro dos seus estilos. Porque é muito comum também que nós, como mãe, por que você não veste isso? Mas por que você só veste aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica pressionada, né? E isso causa conflito. Verdade. Familiar, muitas vezes. Olha como o estilo, ele não é nem um pouco fútil, né? Ele faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que entender, né? Cada vez mais. Entender não só a nós mesmas, mas entender a escolha dos outros também, das outras. Eu digo que o estilo pessoal, né, essa experiência de autoconhecimento que pode acontecer por meio de uma consultoria de estilo ou por outro serviço que trabalhe isso, ele torna a gente melhor pra gente mesma e melhor pro outro, né? Melhor pra outra, inclusive para as outras, quebrando um pouco essa cultura que a gente tem de comparação, né? De julgamento, de imposição. Então, nós nos tornamos presenças muito mais agradáveis. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu estando bem, eu reflito isso no ambiente que eu convivo. Exatamente. Seja no trabalho, seja na minha casa, seja em ambientes de convívio social, igreja, escola. Sim. Eu reflito aquilo que eu sou. Exatamente, né? Então, exatamente. Só tem benefícios. Esse bem se espalha, né? Só tem benefícios, exatamente. Né, eu sou muito apaixonada por esses benefícios. E é isso que me leva a trabalhar. 10 anos, né? Exatamente. 10 anos. Com isso até agora. É isso, gente. Eu queria agradecer demais a presença da Lorena, né? E você quer deixar suas redes sociais, Lorena? Ah, sim. Sigam comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, eu estou mais ativamente no Instagram. A consultoria é Lorena Cossar, com K-O-S-S-A-R no final. E Lorena Cossar Collection, porque de todas essas minhas andanças como consultora, de toda essa experiência, acabou surgindo uma marca de produtos que hoje está focada numa coleção cápsula que a gente tem de acessórios com pele de tilápia, que visa a valorização da mão de obra qualificada, a localidade da produção e a sustentabilidade. Show de bola. Obrigada, Lorena. Seja Obrigada muito bem-vinda à nossa cidade, ao Lidera Mulher. E eu quero te convidar novamente a conhecer o projeto Lidera Mulher e conhecer também aqui a Casa Cine, tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau, gente.